Oi gente, tudo bem? Vitor Basile falando um pouquinho para vocês hoje sobre renda fixa, sobre oportunidades da renda fixa. E por que é tão legal falar sobre renda fixa? Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre a taxa Selic, que ela está hoje em 3,75% ao ano, pode ser que caia mais, pode ser que não, mas o ponto principal é que a gente está falando sobre uma taxa de juros bastante baixa, principalmente falando sobre o Brasil. É uma taxa de juros muito pequena frente àquilo que a gente acompanhou nos últimos anos. Muitas pessoas nos últimos anos se acostumaram a investir na renda fixa, onde ela retornava uma taxa de juros obscena, onde uma pessoa podia deixar o dinheiro na taxa de juros e essa taxa de juros sem nenhum esforço, sem nenhum risco, sem nada, ao longo de 3, 4, 5, 6 anos dobrava o capital daquela pessoa. E hoje, quando a gente olha a nossa taxa de juros do jeito que ela está, ela não vai mais dar aquela lambuja que a gente tinha há 4, 5 anos atrás, onde a gente tinha uma taxa de juros estratosférica. E por esse motivo que é tão importante a gente entender que sim, é importante você ter uma diversificação dos seus investimentos, em que uma parte deles estão na renda fixa e outra parte sim esteja na renda variável. Claro que a forma de construir investimentos na renda fixa e na renda variável, se você hoje não entende, é importante ter um assessor do seu lado para poder te auxiliar nesse caso. Mas falando um pouquinho sobre renda fixa, quando teve essa queda na Bolsa de Valores muito forte, muitas pessoas elas pegaram e nos questionaram e falaram: Vitor, agora que a Bolsa de Valores ela está caindo tanto, que era a chance que nós tínhamos de ter uma excelente rentabilidade com a valorização dos ativos, os dividendos, e a taxa de juros está tão baixa, a gente passa a não ter nenhuma possibilidade de investimento. Só que a gente esquece que você tem a taxa de juros do país, só que existe também a taxa de juros futura que nós temos, e naturalmente essa taxa de juros futura, ela acaba sendo um mix, até para poder explicar de uma maneira bem lúdica, ela acaba sendo nada mais nada menos do que algo relativo à confiança e à não confiança do mercado, onde você começa a avaliar essa confiança e não confiança do mercado, e por causa disso a gente começa a ver impactos na inflação futura, a gente começa a ver impactos na economia futura, quando a gente tem qualquer balanço na economia. E por causa disso, o Banco Central e naturalmente as bolsas, naturalmente os mercados, eles começam a precificar a curva de juros também, porque a partir do instante que você sabe que você pode ter um incremento na inflação, por exemplo, uma das medidas de controle da inflação é você também aumentar a taxa de juros. Então o que acontece? Se você olha lá na frente que a sua inflação ela pode estar aumentando um pouquinho, é natural que também a taxa de juros, a curva de juros, como nós chamamos, ela também pode aumentar um pouco, porque ela já está estimando que lá na frente ela pode ter que aumentar para poder controlar essa inflação. Então, nesse caso, o jargão de mercado que a gente usa é: a curva de juros está abrindo de novo. Quando isso acontece, que você tem uma queda no mercado, ou o mercado fica mais instável, é natural que a renda fixa ela passe a ter uma curva de juros que abre. Isso significa que os títulos futuros, ou seja, aqueles títulos, aqueles produtos financeiros que eles estão conectados à taxa de juros, eles começam a ser comercializados não com a 3,75, como é o que nós temos agora, mas sim com taxas de juros que vão refletir mais o futuro. Então, nesse caso, você começa a ver CDBs no mercado, por exemplo, né, que são certificados de depósito bancário, que começam a pagar uma taxa de juros na renda fixa de 10% ao ano, de 9% ao ano, ou seja, 3, 4 vezes mais do que nós temos hoje com uma taxa de juros que nós temos hoje de 3,75. Isso acontece porque a expectativa no futuro é sim de um pessimismo maior, e a taxa de juros ela tem que refletir um pouco isso. E aí é quando a gente fala que a taxa de juros está abrindo. Então essas oportunidades da renda fixa, elas sempre aparecem. E o que é bacana disso? Quando você tem um capital sobrando, grande parte desse capital, é claro que muitas vezes você vai alocar em oportunidades dentro da Bolsa de Valores, oportunidades em fundos de investimento de grandes gestores e também oportunidades na renda fixa, onde, por exemplo, nesse momento, alguns clientes nossos, eles acabaram aproveitando muito esse momento. Por quê? Porque a Bolsa caiu, mas alguma parte do capital que eles tinham, aquele momento, eles viram uma oportunidade onde, naturalmente, a taxa de juros ela pulou e foi para pagar títulos ou CDBs de 10% ao ano, por exemplo, entre outros. Então foi uma oportunidade que muitos tiveram de pegar um produto que rentabilizava 10% ao ano, ou seja, muitos aproveitaram essa oportunidade da abertura da curva de juros a 10%. E aí, quando começou um ambiente mais otimista, onde o ambiente de economia começou a ficar um pouquinho mais menos bagunçada, a gente viu a curva de juros fechando, ou seja, os produtos que eram comercializados
com essas taxas de juros, não conseguiram mais se manter em 10%, começaram a baixar para 6, para 5, para 4 e assim por diante. O que isso quer dizer? A gente não pode perder do nosso radar que tanto como a renda variável gera muitas oportunidades, a renda fixa também gera muitas oportunidades. E por isso que é tão importante você ter um assessor, um profissional do lado, para que ele possa estar atento a essas oportunidades, para que no instante em que você, muitas vezes, tem um capital de oportunidades sobrando, você possa fazer uma alocação melhor tanto na renda variável, como você pode fazer uma alocação melhor tanto na renda fixa. Então isso é muito importante, esse dinamismo que nós temos na renda fixa. Então não ache que a renda fixa, só porque o Banco Central ele coloca 3,75 uma taxa de juros da Selic, não quer dizer que todos os produtos de renda fixa remuneram dessa forma. Existem produtos que muitas vezes podem remunerar mais e bem mais. Um exemplo disso é essa taxa que eu acabei de colocar de um CDB a 10%. Se fizer uma conta bem de padaria, a gente está falando que se uma taxa de juros está em 3,75, a gente está falando que a 10% ao ano esse CDB, ele remunera a sua carteira quase 250% do CDI, o que é muito forte. Então, assim, tanto para as pessoas que são mais conservadoras, como as pessoas que são menos conservadoras, sempre existem oportunidades. Você vai achar essas oportunidades no seu banco? Não, não vai achar. Mas você vai achar essa oportunidade conosco, com corretoras, com assessorias de investimento. Tá bom? Grande abraço, sucesso sempre. Aquilo que precisar, conta com a gente, manda suas dúvidas, manda qualquer questão no direct, vai ser um prazer muito grande poder ajudar você, tá bom? Grande abraço.